Olá, olá, gente querida, gente amiga, sou Mauro Lopes, aqui no Paz e Bem. Deixa eu só ajeitar, porque só consigo ajeitar o nome aqui, Paz e Bem. Pronto, depois que entra no ar o programa, não sei exatamente por que motivo. Bom, muito bem chegado, muito bem chegada para esse nosso encontro, programa Paz e Bem número 2440. Eu estou gravando este programa. Bom, antes de falar do que me motivou, quem é de nós que não está profundamente sensibilizado, mobilizado, indignado, emocionado com o povo palestino, com os ataques do Estado nazi-sionista de Israel e com a resistência heróica do povo palestino, que resiste ao genocídio, que resiste aos massacres de um Estado que se tornou isto. É isto, um Estado nazi-sionista. Utiliza exatamente as mesmas práticas que os nazistas utilizaram contra os judeus na Segunda Guerra Mundial. Sionismo não é sinônimo de judaísmo. Sionista não é sinônimo de judeu. Há judeus que não são sionistas, há judeus anti-sionistas, há judeus que resistem ao Estado nazi-sionista de Israel. Da mesma maneira, há sionistas que não são judeus. Por exemplo, há aqui no Brasil evangélicos e católicos fundamentalistas de extrema-direita, aos milhares, talvez aos milhões, sionistas, e apoiam o Estado de Israel e apoiam o genocídio contra o povo palestino. O sionismo é uma ideologia irmã do nazismo. O sionismo é uma maneira de olhar a vida da mesma maneira que o nazismo considerava os alemães uma raça superior. Os sionistas consideram que os judeus são um povo superior, escolhido. Mesma coisa. E a partir desta lógica da superioridade racial, ou étnica, ou cultural, ou teológica, admite-se todo e qualquer tipo de crime contra aqueles que são considerados inferiores. Os judeus para os nazistas, os palestinos e os árabes em geral para os sionistas. Estou muito abalado, estou gravando esse vídeo na quinta-feira, começo da noite, muito abalado mesmo, com o ataque à Igreja Católica da Sagrada Família, a última igreja católica lá em Gaza, ainda em pé. A igreja permanece em pé, mas foi atacada violentamente por um tanque sionista, por um tanque israelense, na manhã desta quinta-feira. Chocante, a cena é chocante. Todo mundo, quem não conhece, quem não viu, quem não tem como referência os diálogos do Papa Francisco com o pároco da igreja, que é um argentino também, foi ferido no ataque, o padre Gabriele Romanetti, não apenas ele, outros religiosos também da igreja, durante o papado dele. Ele telefonava uma mensagem de vídeo, todo dia às 7 da noite, lá para a paróquia, para a igreja da Sagrada Família, para conversar com seus amigos. 3 mortos. Muitos feridos. Estima-se que mais de 10 feridos. Na igreja, a igreja não é apenas o prédio da igreja, é um complexo, né, todo ali em Gaza. Então, neste complexo da Igreja Sagrada Família, estão abrigadas 600 pessoas. Tem cristãos, tem muçulmanos, tem mais de uma centena de crianças com deficiência, tem de tudo. Israel não tem limite. Israel não tem limite. O Estado assassino de Israel não tem nada limita Israel. A gente tem visto o que acontecia na Alemanha nazista. Está registrado nos livros de história. Os judeus, mas não só os judeus, tá? Judeus, ciganos, comunistas, católicos, nos campos de concentração, eram convocados para ir tomar banho, em banheiros coletivos. E quando chegavam lá, daqueles canos não saía água, saía gás. E eram mortos.
Israel tem a mesma prática. Ele convida os famélicos palestinos, crianças, jovens, homens, mulheres, idosos, para ir pegar comida e mata, assassina a tiros de metralhadora os palestinos que vão lá. Exatamente a mesma prática dos nazistas. Exatamente a mesma prática. Pois então, na manhã desta quinta-feira, está aqui, a igreja da Sagrada Família foi atacada pelos nazis sionistas do Estado de Israel. Tá aí o estrago na igreja. A igreja não foi totalmente destruída, como eu disse, foi parcialmente destruída, mas foram 3 mortos. Os mortos são o zelador da igreja, Saad Salamé, de 60 anos, e mais 2 mulheres, Fumaya Ayad, de 84, e Najwa Abu Daou, de cerca de 70 anos de idade. Tá? O zelador, o Saad Salamé, estava no pátio quando houve a explosão. A Fumaya Ayad estava recebendo apoio psicológico quando foi atingida por um estilhaço e morreu. Não há detalhes sobre a terceira pessoa morta. Foram a estrutura da igreja, o Patriarcado Latino de Jerusalém confirmou os danos à estrutura da igreja. Tá? 2 dos mortos, a Fumaya e a Najwa, eram cristãs ortodoxas. Então, elas foram sepultadas não na Igreja Sagrada Família, foram sepultadas na Igreja Greco-Ortodoxa de São Porfírio, uma igreja com mais de 1.500 anos de história, também ali em Gaza. E deixa eu mostrar, essa aqui é uma cena do enterro. Das cerimônias fúnebres, perdão. Nós maldizemos os nazistas, né? O mundo maldiz os nazistas. Maldizemos também os sionistas. Vocês se lembram? Essa aqui é uma entrevista do Papa, Papa Francisco, né? Falando sobre a situação em Gaza e o diálogo cotidiano dele com o seu amigo, o Gabriele Romanelli, e os outros religiosos lá na igreja. Vamos ver aqui. Las tardes a las 7 a la parroquia de Gaza y hay 600 personas adentro. One of the most remarkable things we learned is that there is one Catholic church in Gaza, and Pope Francis calls the priest there every single night. He says at the same time to check in on him. Me cuentan lo que sucede ahí. Es muy duro, es muy duro. Llega el alimento, va la gente a buscar y... Olha aí. É muito duro. Está falando do massacre. São 600 pessoas, mais ou menos. And you talk to them almost every day? Todos los días a las 7 de la tarde. What do you say to them? Los escucho. El otro día estaban contentos porque habían podido comer carne. Porque si no comen harina, cosas de harina, a veces pasan hambre. Y me cuentan las cosas. Es mucho sufrimiento. Muito tocante, né? Muito, muito tocante. E veja, quando o Papa deu essa entrevista, já estava esse processo de assassinar, né? Esse processo, uma cópia que eles fizeram da prática nazista nos campos de concentração. Gaza é um grande campo de concentração, né? De atrair as pessoas, era banho, agora para a alimentação, e aí assassinar
as pessoas. Aqui uma cena também foi muito, não sei se você chegou a ver, mas circulou muito no planeta inteiro, que foi um desses dias, que foi gravado pela Rádio Vaticano, esse contato do Papa lá com a igreja. Ele começa falando com um religioso que é Youssef, e vocês vão ver em um determinado momento, entra o Gabriele Romanelli, que é o pároco da igreja, ou seja, o titular, né, o responsável pela igreja, e que foi ferido no ataque. Buonasera, Santo Padre. Buonasera, come stai? Sto bene, grazie a Dio. Mi scusa, è stato con la Santa Messa. Ah, con la messa. E dimmi, Sì. cosa avete mangiato oggi? Il pollo, le ali, il resto dei polli, il resto del pollo. Almoçamos frango, asa de frango. O resto do frango de ontem. Quasi tutti il compound qua. Essa é uma coisa incrível desse diálogo, que é o bom humor, né? A alegria de estar vivos. Simplesmente da alegria por estar vivos. Mangiato pollo. Casi Pollo. todos los refugiados acá comieron pollo ayer. Ieri hanno mangiato pollo. Anche il doctor Atallah. E también el doctor. O doutor também, né? O médico também comeu bolo. É o pollo, desculpa, frango. Salam alaikum. حبيبنا se nos amato papa Vai ver voz de criança. saludando algunos bandidos. Olha lá um bambino ali. Ahí va, vos el papa. Ahí va. Este es papa. É o Papa. Fazendo gracinha, fazendo brincadeira com a criança. Bye bye. Bye bye. Ok, muchas gracias, Santo Padre. Muchas gracias, Santo Padre. Grazie tante. Può ringraziare, pregare per lei, chiedere sempre prega per loro. E prega a favore, non contro. Sì, Reze por mim, não contra mim. A domani. Shukran. Uma maravilha. Shukran. Aí. E muito interessante que é o Papa, né? Era o nosso Papa. E você vê que ele está conversando como se ele tivesse todo o tempo do mundo para ficar em diálogo. Não é uma ligação formal. Não é uma ligação de quem está cumprindo uma obrigação, de quem está falando e olhando para o relógio, ou tem um assessor chegando para ele para dizer que ele tem... Não, ele, o tempo todo dele está disponível para esse diálogo que ele fazia cotidianamente com os seus amigos lá na Igreja Sagrada Família em Gaza. Bom, a gente fez algumas conversas aqui, né, sobretudo com Faustino Teixeira, sobre o Papa, o novo Papa, o Papa Leão XIV, e as nossas observações foram no sentido de que ele seria um Papa conservador, que ele não seria um Papa ao estilo Francisco, não seria um Papa progressista, não seria um Papa ligado efetivamente às causas do povo, seria um Papa no estilo dos que antecederam Francisco, um Papa eclesiástico, né? Um Papa voltado para dentro da igreja, lamentavelmente. Inclusive, recebemos muitas críticas, porque houve algumas indicações logo nos primeiros dias ali de que ele poderia ser um Papa mais avançado, mais progressista, mas não. Lamentavelmente, né, para nossa tristeza, aquelas nossas projeções se confirmaram, e o Papa Leão XIV soltou uma nota meramente formal em relação aos ataques, desejando paz, fim dos ataques e tal, como se estivesse em curso uma guerra. Né? Lamentável, efetivamente lamentável que assim seja. Olha, esta aqui é a evolução dos ataques, é a evolução da proximidade crescente dos ataques, do verdadeiro cerco que Israel foi fazendo à Igreja Sagrada Família. Então é uma linha do tempo neste vídeo aqui. Vamos ver juntos. Então, essa é uma missa, veja lá, 2 de julho, tá? Em 2 de julho. Vou voltar aqui para o começo. Então, ali no alto,
Tem as datas de cada cena que vai passar aqui. 2 de julho. 3 de julho. Veja a igreja bem mais barulho andando, 7 de julho. 13 de julho. Olha a bomba ali. O mato entrando pela sala. Quase ninguém vai ver. 15 de julho. Impressionante. 15 de julho. 2 dias antes do ataque. E agora, o ataque deste 17 de julho. Impressionante, né? Impressionante. É claro que o ataque não é apenas aos católicos, aos cristãos. Claro que não, eles são inclusive minoria. O ataque é aos palestinos, de uma maneira geral. Tanto faz se é muçulmano, se é ateu, se é agnóstico, se é católico, se é budista. O ataque é aos palestinos e aqueles que são seus aliados, como, por exemplo, o padre argentino Gabriele Romanelli. Então, a estimativa feita por um estudo, olha que curioso, né? Um estudo feito por um israelense em Harvard é de que os números, fala-se em 60 mil mortos, mas que os mortos podem chegar a 400 mil pessoas. É um genocídio. É efetivamente um genocídio. Então, esse é o tempo inteiro. E os alvos de Israel, sobretudo, são hospitais, mesquitas, agora igreja, escolas e casas. Esses são os alvos de Israel. Veja essa cena de um ataque a uma escola, também acontecido agora, 2 dias atrás. Ou não, acontecido também nessa quinta-feira. Vou mostrar de novo, peraí. Olha isso aqui, olha a cena, e vocês vão ver a menininha correndo ali no canto esquerdo. Isso aqui é uma escola, hein? Escola infantil. E a menina correndo. É desesperador. E efetivamente é desesperador. Isso é Israel. Isso é Palestina. Se você é católico, se você é budista, se você é muçulmano, se você é agnóstico, se você é ateu, se você é umbandista, candomblessista, espírita, se você é judeu, aliar-se ao sionismo é aliar-se ao que de pior a humanidade produziu ao longo da sua história, assim como havia sido no século XX o nazismo. Silenciar em relação ao que acontece é silenciar para o genocídio. Nós aqui no Paz e Bem não silenciamos. Nós aqui no Paz e Bem estamos arraigadamente, apaixonadamente com o povo da Palestina, com os palestinos e com a luta de todos aqueles que ao redor do planeta, milhões e milhões de pessoas se solidarizam e se mobilizam por eles. Paz e Bem. Paz e Bem.